Tentaram apagar seu nome da história, mas o que fizeram foi apenas eternizá-lo. Akhenaton, glorioso espírito de Aten ou Aton, Amenhotep IV ou Amenófis IV, filho da poderosa rainha Tiye, do reino Mitanni, atual Kurdistão, pai de Tutankhamon, esposo da incomparável Nefertiti, o faraó mais controverso de todo o Antigo Egito, por haver implantado uma espécie de monoteísmo ou monolatria. Da 18ª dinastia, filho mais novo de Amenhotep III, ocupou o trono devido à morte do irmão mais velho, mesmo não estando preparado para ser rei. Abandonou a cidade de Tebas e os seus sacerdotes materialistas para fundar, na margem oriental do Nilo, um deserto a mais de 300 quilômetros a sul do atual Cairo, uma utópica cidade chamada de Akhetaton, Horizonte de Aton. Mas o que muitos estudiosos apontam são as semelhanças do culto ao Deus Sol às práticas das religiões do livro sagrado, judaísmo, cristianismo e islamismo. O pai da psicanálise, Sigmund Freud, que era um grande conhecedor da cultura hebraica por ser judeu e da egípcia por ser um apaixonado, escreveu a respeito, comparando Moisés a Akhenaton. Para ele, o próprio nome Moisés, que em hebraico seria Moshe, designando tirar, aquele que tira, o que tira, aonde se faz alusão a ter sido tirado das águas, mas também a ter sido o Salvador que tirou o povo da escravidão no Egito. Moisés tem a mesma terminação dos nomes egípcios, deriva da palavra egípcia Mose, do grego Moses, que significa rebento, herdeiro, como em Ramsés, filho de Ra, Tutmoses, nascido de Tut, Amenmoses, nascido de Amém ou Amon, assim por diante. Isso nos leva a questionar: teria a palavra Amém origens aqui? Moisés seria ainda plágio de Sargão da Acádia. A história do nascimento de Moisés tem detalhes semelhantes aos encontrados para Sargão da Acádia. Vejamos o escrito sobre Sargão. Inscrição encontrada em Nínive, Biblioteca de Assurbanipal. Sargão, o poderoso rei, rei da Acádia, eu sou. Minha mãe, a alta sacerdotisa, concebeu-me e deu-me à luz em segredo. Ela colocou-me em um cesto de juncos e selou a tampa com betume. Ela colocou-me no rio, que não me submergiu. O rio levou-me a Aqui, o tirador de água.
Aqui, o tirador de água ergueu-me ao mergulhar seu balde. Aqui, o tirador de água tomou-me como seu filho e criou-me. Aqui, o tirador de água colocou-me como seu jardineiro. Enquanto eu era um jardineiro, Ishtar concedeu-me seu amor, e durante 4 anos eu exerci a realeza. Resumidamente, o segundo livro do Êxodo, a vida de Moisés inicia-se no ambiente de escravatura a que os hebreus estavam submetidos no Egito. Antes do seu nascimento, o faraó, assustado com o crescimento populacional dos escravos hebreus, decretou como medida de controle demográfico a morte de todos os recém-nascidos. Há ainda a teoria de que estava temeroso com uma previsão de um rei dos judeus, o que se confunde com a vinda do Messias. A mãe de Moisés, para poupar o filho ao infanticídio, esconde-o numa cesta e coloca no rio. Essa cesta é encontrada pela filha do faraó, que adota Moisés como seu filho. Muito mais tarde, em adulto, Moisés fica revoltado com a forma como os hebreus são tratados e, depois de matar um capataz egípcio, fugiu para longe, para a terra chamada Midian. Portanto, Freud estava convencido da origem egípcia de Moisés. E Aten, ou Atom, viria do fenício Adon, que significa Senhor. Daí a origem de Adonai para Freud. Há trechos bíblicos que fortalecem essa teoria. Êxodo 2:19. Um egípcio nos defendeu dos pastores, depois tirou água e deu de beber ao nosso rebanho. E Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Querendo dizer que Moisés não dominava o idioma hebraico. Êxodo 11:3. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Outros pesquisadores que defendiam as mesmas semelhanças entre as duas personagens foram Dr. James Henry Breasted e Ahmed Osman. Vejamos algumas práticas que surgiram no Egito faraônico e se perpetuaram nas religiões do livro. É sabido que no Antigo Egito já havia o conceito da árvore da vida da Kabbalah, presente no judaísmo místico e no Islã, mencionada no Corão como a árvore da imortalidade. Havia a prática da circuncisão. As línguas semíticas tiveram seu berço aqui. Os rituais de sacrifício, entre tantas outras similitudes. Os conhecidos 10 mandamentos podem ter surgido no julgamento de Osíris, nas 42 leis de Maat, a deusa da justiça.
podemos citar ainda os banhos de purificação espiritual, as abluções, a prática da magia com amuletos contendo trechos do Corão. Já as práticas funerárias são semelhantes no uso do linho, purificação, uso de perfumes na vigília. A crença em algo como alma e espírito em todas essas religiões tiveram seu berço no Egito. A celebração da Páscoa, feita tanto por cristãos coptas como pelos muçulmanos, no Egito se banhava fazendo uso de uma planta chamada amaranto. Entre dezembro e janeiro, dependendo do calendário lunar vigente, coptas, cristãos e muçulmanos têm o costume de semear pequenos jardins, com a crença de que o brotamento do mesmo trará prosperidade à família. No Egito Antigo, essa prática era feita com os jardins de Osíris, e no período de Quiac, o sagrado jejum do Natal. Até os dias de hoje, as igrejas coptas são ornadas com a cruz Ankh. Alguns defendem que Moisés não poderia ter sido a mesma pessoa que Akhenaton, devido ao período em que cada um existiu. Mas essa teoria também é incerta, já que não há um registro fidedigno de qual faraó reinava no tempo do patriarca. Somente hipóteses e suposições. Há alguns que relacionam 1290, 1250 a.C. com Ramsés II, ou Sete I da 19ª dinastia. Porém, Ramsés II teve o período mais próspero e longo do Egito faraônico. Não poderia ter passado pelas supostas pragas, mesmo que sejam apenas metafóricas e não literais, ou pelo êxodo. 1440 a.C. poderia ser o período correto, pela declaração do primeiro livro de Reis. O que podemos nos basear com mais precisão é o êxodo israelita, que aconteceu 480 anos antes de Salomão construir o primeiro templo. 960 a.C., o quarto ano do reinado de Salomão, então seria Tutmés III o faraó. Mesmo assim, não se pode afirmar categoricamente que Akhenaton e Moisés não possam ser a mesma pessoa. Isso tudo são apenas especulações e suposições. Têm sido apontadas semelhanças entre o hino a Aton e o Salmo 104 da Bíblia, o que para alguns sugere uma relação entre o monoteísmo de Akhenaton e o monoteísmo abraâmico. Eis algumas linhas deste hino. Quando te levantas, belo, no horizonte do céu, ó Aton vivo, aquele que deu início à vida, quando brilhas no horizonte do Oriente, enches todas as terras com a tua perfeição. Tu és belo, grande, refulgente, elevado acima de todas as terras. Teus raios cingem as terras até aos confins de tua criação. Em tua qualidade de sol, atinge os seus confins e os submetes ao teu Filho amado.
embora estejas longe, teus raios chegam à terra e a todos acariciam-lhes as faces. Inumeráveis são as tuas obras, mas ocultas à vista. Ó Deus único sem igual, criaste sozinho a terra, segundo tua resolução, assim como os humanos, todos os animais, maiores e menores, tudo o que vive sobre a terra e caminha sobre patas, os que estão no alto e voam com asas, as terras da Síria e de Cuxe e a terra do Egito. Tu colocas cada homem em seu lugar e crias o que lhe é necessário. Cada um dispõe de seu alimento e o seu tempo de vida está exatamente calculado. As línguas são diferentes, pois distingues os povos estrangeiros. Tu estás em meu coração e não há outro que te conheça, com exceção de teu filho Nefer-Keperura Awen-Ra. Fizeste com que ele esteja instruído em teus desígnios e em teu poder. A terra vem à existência por obra tua, já que crias as pessoas. Quando te levantas, elas vivem. Quando repousas, morrem. És tu o tempo de vida em ti mesmo. Vive-se por meio de ti. Os olhos estão fitos em tua perfeição até que te deitas. Todos os trabalhos são interrompidos quando repousas no oeste.